aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico, que se vestia com roupas finas e elegantes, e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu, de longe, a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Num tempo de silêncio, sentados, rezemos no íntimo do nosso coração, pedindo ao Espírito Santo que abra nossa mente, nosso coração e nos ajude, nos auxilie e nos faça compreender essa palavra. Incline a sua cabeça, também você, criança, não fique distraída agora não, crianças. Incline a cabecinha, feche os olhos, peça ao Espírito Santo para ajudar você a entender o que o Papai do Céu falou. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, nós estamos fazendo um caminho com Jesus através do Evangelho de Lucas. O Senhor vai devagar nos educando, nos conduzindo na graça que Ele quer nos oferecer, sua vida. Ele já pediu que nós renunciássemos a nós mesmos, a nossa própria vida, renunciássemos pai, mãe, esposa, esposo, irmão, irmã, filho, filha, não foi?
Domingo passado ele pediu que nós tivéssemos coragem de tomar uma decisão, dizendo: vós não podeis servir, vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Se você arriscar na vida de fé, dizer que vai dar conta e vai combinar essas duas coisas, que você vai conseguir servir a Deus e ao dinheiro, você vai chegar numa emboscada, numa armadilha, que não vai ter saída depois. Tomem comigo o Evangelho. Hoje não tem a menor possibilidade de nós sairmos dessa igreja com dúvida. Por que é que não dá para servir a Deus e ao dinheiro? Não há possibilidade de dúvida a partir de agora. Vejamos, número 9 do seu folheto, Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Naquele tempo Jesus disse aos fariseus, leia comigo: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Ele está contando essa historinha para quem? Para os fariseus. Quando ele começa a historinha, havia um homem rico que se vestia com roupas finas e fazia festas esplêndidas todos os dias. Os fariseus olharam para o outro, porque disseram: seguramente esse cara está falando de nós. Porque os fariseus eram exatamente homens ricos, comerciantes, donos de terra, eram homens cultos, ilustres. Eles se vestiam bem e eles gostavam de festa, porque eles interpretavam a Bíblia como muita gente interpreta a Bíblia hoje em dia. Para os fariseus, ser rico, ter alegria e fartura, festa, comida e bebida todo dia, é o sinal da bênção de Deus. O conceito de bênção de Deus que o povo tem no Antigo Testamento é: a prova de que você tem a bênção de Deus é ser rico, ter saúde, prestígio, privilégio, poder, alegria, fartura. E até hoje tem muitos pregadores e tem muita gente que vem à igreja querendo essa bênção e tendo essa compreensão de bênção. Até porque tem muitos pregadores, padres e pastores, que bombardeiam a cabeça das pessoas dizendo que se você não é rico, não tem prestígio, poder, privilégio, você não está sendo abençoado, que você tem que procurar a bênção, e se você não está recebendo é porque você está na igreja errada, vem para cá que aqui você vai ganhar tudo isso. Isso existe? Então, essa doutrina é do cão e Jesus vai desmantelar ela agora. Vamos ver? Essa doutrina da prosperidade, essa teologia dos bens, Jesus acaba com ela hoje. Vamos ver? Segunda parte da história. Versículo 20. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. Leia. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Fica atento aí, me ajuda para a gravação na internet. Precisa mais de vocês do canto cuidar disso. Tem muita reação na internet. Então, um homem rico, vestido com roupas esplêndidas, bonitas, finas, elegantes, fazendo festa esplêndida todo dia na sua casa. Na porta dele, um pobre, cheio de ferida, caído,
querendo mexer no lixo para pegar a comida que caía da mesa do rico, e cachorro lambendo as feridas dele. É o oposto da bênção e da prosperidade, não é? Se um fariseu tivesse indo para a sinagoga no sábado, ou para o templo em Jerusalém, e no caminho da casa dele, ele encostasse num cachorro, ou encostasse num mendigo, ele não poderia entrar no templo. Porque encostar num cachorro, o cachorro é símbolo de animal impuro, como porco, camarão, peixe de couro, um monte de trem que tem lá no Antigo Testamento, que não é o caso agora de falar. Então, se encostasse, ele encostou num pobre, o cachorro, era símbolo da impureza, símbolo do castigo, é símbolo da falta de bênção. Pobre, ferido, mendigo, é o oposto do que eles acreditavam na doutrina da prosperidade. Se ele tivesse, e se você fosse um fariseu e tivesse vindo para a igreja, encostasse nos cachorrinhos que estava feliz ali na porta da igreja, banando o rabo para todo mundo, querendo lanche, ou num pobre, no irmãozinho que estava lá recebendo a gente, você deveria voltar, não poderia entrar na sua casa, você ficava fora do acampamento por uma semana, num rito de purificação da contaminação de ter encostado nele. Então, Jesus está contando uma historinha para fariseu e caçando confusão. Vamos ver o desfecho dessa historinha? Um detalhe curioso. Tem alguma pessoa que se chama Lázaro aqui? Hoje em dia não põe mais nome nesses trem, né? De menino. Os meninos de hoje é tudo com nome norte-americano, não é? Lázaro significa Deus ajuda. Nas parábolas, geralmente os personagens da parábola não têm nome. É um administrador, um agricultor, não é? Um servo, o bom pastor, o filho mais velho, o filho mais novo. Na parábola o filho não tem nome. Isso aqui é um caso raro. Uma das únicas parábolas com um personagem com um nome, se chama Lázaro, e ele se chama Deus ajuda. Isso aqui é uma piada. Como é que esse cara se chama Deus ajuda, se ele está cheio de ferida, pobre, caído no chão, mexendo, comendo lixo e sendo lambido por cachorro? Tem muito católico que é tratado por irmãos evangélicos como esse Lázaro, dizendo: você e sua vida é sinal de que você não tem a bênção. Olha como é que você está. Depois que eu fui para a igreja tal, dei o meu dízimo e a oferta e fiz o propósito com o Senhor, Ele me honrou, me abençoou. Você está desse jeito porque o Senhor não te abençoou. Isso existe? Então você hoje vai dizer para o seu irmão evangélico que ele está na doutrina errada, que vai conduzi-lo à condenação eterna. Veja, versículo 22, tome comigo. Quando o pobre morreu, leia, os anjos o levaram para junto de Abraão. Abraão é o pai da fé, é símbolo de toda a esperança do povo do Antigo Testamento, é o homem que tem um nome eterno. O pobre Lázaro foi levado pelos anjos para junto de Abraão, para o céu. Continua. Morreu também o rico e foi enterrado. Continua. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão. Para lá. Região dos mortos, meio de tormentos, ele levanta os olhos e viu longe a Abraão com quem? Com Lázaro ao seu lado. A gente diz assim: que bobagem esse negócio de rico e pobre. Aqui na terra todo mundo é igual, vai todo mundo para a sepultura, todo mundo vai para 7 palmos debaixo da terra. A gente fala assim, não fala? Que na vida cada um vive diferente, mas a hora que morrer, todo mundo tem o mesmo destino. A Bíblia fala que não tem o mesmo destino, não.
a Bíblia fala, Jesus com essa historinha conta, que aqui na terra, o pobre e o rico vivem perto, um na porta da casa do outro. Mas a hora que morre, um vai para o inferno e o outro vai para o céu. Então, é mais comum a gente entender que aqui na terra a gente está mais perto do que depois de morto. Entendido a diferença? A gente precisa corrigir essas leituras ingênuas que a gente faz, essas interpretações assim, muito mais baseadas nos fenômenos naturais do que um argumento inteligente da fé. Presta atenção no que vem. Presta atenção no que vem. Ele olha o rico, curiosamente, ele está lá no inferno e continua sendo chamado de o rico. Presta atenção nesse detalhe. Vamos ver? E Lázaro está lá no céu, sendo chamado de Deus ajuda. Veja comigo. Então, versículo 24. Opa, vocês estão ligados, vamos ver? Então grita com o rico: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Gente, o rico pedir a Abraão para Lázaro, o pobre mendigo ferido que comia lixo e que os cães lambiam a ele, molhar a língua com um dedo, molhar o dedo e pôr na língua dele, botar o dedo na boca de alguém é o símbolo mais profundo de intimidade, não é? É coisa de pai com filho, irmão com irmão, não é? Esposa com esposa. Ele está querendo o que agora ser de Lázaro? Querendo ser irmãozinho de Lázaro, mas agora não dá. E era o ferido, o desgraçado, o cheio de praga, de castigo, porque ele não tinha a bênção, porque não era rico, porque não tinha sucesso, não tinha prestígio, privilégio. Entendido? Ele agora está querendo ser irmãozinho. Curiosamente, ele chama Abraão de pai. Pai do quê? Pai da fé. Presta atenção no que vem, que é bonito demais o desfecho agora. Porque sofro muito nestas chamas. Versículo 25, toda a igreja comigo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro por sua vez os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Leia. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. Então, lá em cima o texto falou, Jesus conta a historinha dizendo, no versículo 23, que o rico ergueu os olhos, levantou os olhos e viu de longe Abraão. E agora Abraão fala, versículo 26, além disso, há um grande abismo entre nós. Irmã, irmão, está longe, é um abismo. Vamos meditar um pouco mais sobre esse abismo. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro e as coisas deste mundo põem a gente num abismo. A gente se distrai com os bens desse mundo e não enxerga mais ninguém. Primeira leitura, profeta Amós. Vamos ver o que é esse abismo. Por que é que esse negócio dos bens desse mundo, que os nossos irmãos evangélicos pregam como o sinal da bênção, e nós católicos pregamos como grande perigo? Nós católicos não, Jesus no evangelho ensina que é um grande perigo e ameaça para a nossa vida. Domingo passado o profeta Amós é um peão, não sei se tem alguém que mexe com roça aqui,
profeta Amós era um camarada bruto, um peão, trabalhador. Ele e o profeta Oséias são os dois profetas mais brutos, caipira. Eles pregam com uma linguagem de peão matuto, mas uma linguagem que não tem dúvida quem escuta. Profeta Amós vê o caos que se encontra a sociedade, o povo de Israel, as famílias sendo destruídas, os casamentos, os filhos, os relacionamentos sendo destruídos, a fé sendo destruída. E o profeta faz uma revisão dramática da situação que está e por que a sociedade está na decadência. 800 anos antes de Cristo. Veja comigo. Domingo passado nós já vimos uma parte que o profeta Amós falando que tem gente com dinheiro que manipula os pobres com dinheiro e com um par de sandálias, não foi? E nós falamos das eleições. Vamos ver agora o que ele fala. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso, Deus falando através da boca de Amós. Ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, os que se sentem seguros nas alturas da Samaria, os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiros do rebanho e novilhos do seu gado, os que cantam ao som das harpas, e como Davi dedilham instrumentos musicais, os que bebem vinho em taças e se perfumam com os mais finos ungüentos. Leia comigo. E não se preocupam com a ruína de José. O problema da riqueza é ficar nas montanhas, no condomínio fechado, ou na chácara, ou no apartamento, se sentindo seguro, comendo churrasco, ouvindo música, tomando vinho ou cerveja, dedilhando instrumentos, e não está nem aí para a ruína das casas, dos casamentos, das famílias, da sociedade que está sendo destruída. Isso existiu no tempo de Amós e existe nos dias de hoje. Quem vive muito bem na fartura e não está nem aí para o que está sendo destruído lá fora, tem gente assim? Então a riqueza não é sinal de bênção como os crentes pregam. Diz assim Deus, leia comigo, o último versículo aí, da primeira leitura, versículo 7, todo mundo. Por isso, eles irão agora para o desterro, na primeira fila, e o bando dos gozadores será desfeito. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Se você enfia a cara no dinheiro, na sua casa, no seu conforto, na sua segurança, nas suas almofadas, na cama de marfim, nas suas taças, no que vai comer, no que vai beber, e a sua vida só se organiza em cima do seu prazer e do seu conforto, você não olha para a necessidade de quem está precisando de você e da sua ajuda. Isso existe? Olha, irmã, irmão, qual é a saída? Qual é a saída? Volta ao Evangelho. Você deve pensar, estou numa encruzilhada. Vamos sair da encruzilhada. Versículo 25. Já foi, né? 27. Depois de Abraão dizer, há um grande abismo entre nós, não tem como os daqui passar para aí, os daí passar para cá. Versículo 27, leia. O rico insistiu, Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Aí ele começa a interceder pela família dele. Pai Abraão, esse Lázaro que ficava na porta da minha casa, minha família era ilustre, todo domingo a gente tinha o domingo inteiro de churrasco, sábado à tarde. Minha família conhecia esse mendiguinho,
ele ficava lá, perturbava todo mundo, tirava sarro com todo mundo, enjoava, zoava todo mundo. Manda ele lá. Fala para a alma, para o espírito desse defunto, aparecer lá em casa para salvar minha família, que eu não quero que a minha família venha padecer comigo no inferno. Irmã, irmão, tem muito cristão católico que acredita mais em aparecimento de defunto, de alma de defunto, do que na palavra de Deus. Presta atenção no que vem. Quando ele intercede dizendo, já que Lázaro não pode me socorrer aqui, manda ele lá na minha casa, na casa do meu pai, salvar meus 5 irmãos para que eles não venham nesse lugar de tormento. Versículo 29. Leia. Mas Abraão respondeu, brada a igreja. Eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. O rico insistiu, não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse, se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Olhe para cá, me ajude, Michel. Olhe para cá, deixa eu fazer uma explicação. O que é esse negócio de Moisés e os profetas? No tempo de Jesus só existia o Antigo Testamento. O Antigo Testamento era formado, os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de livro da lei, ou livro dos profetas, de Moisés, livro da lei, ou livro de Moisés, e o resto do Antigo Testamento se chamava os profetas. Então, Jesus conta a historinha e está dizendo, pela boca de Abraão, o seguinte: sua família tem a Bíblia, que escute a palavra de Deus. Se fosse hoje, Jesus iria contar essa historinha dizendo assim, olha, eles têm o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que escute a Bíblia. Porque no tempo de Jesus o Novo Testamento ainda não existia. Se fosse hoje, Jesus iria dizer, eles têm os 4 evangelhos e o resto da Bíblia que escutem. Se fosse hoje, Jesus iria dizer, eles têm a Bíblia e a igreja, que eles vão à igreja e escutem a palavra e a pregação da palavra. Só que nós não gostamos de escutar a palavra. Sabe por quê? Porque se a gente escutar a palavra, ela vai mexer com a mente e o coração da gente, e a gente vai ter que mudar. Aí a gente fala que não dá conta de entender a palavra, a gente fala que é chato escutar uma pregação, ainda mais comprida como a do Padre Antônio, e é chato mesmo. Eu vou muito à missa, muito. Não é confortável escutar uma pregação de 50 minutos, mas não é mesmo. Porque a pregação, ela vai construindo e vai desmantelando os esquemas, os argumentos e as convicções da gente, não vai? É claro que uma pregação, quando não é preparada, é um desastre escutá-la. Se preparando do jeito que eu luto para preparar, eu sei que é difícil ouvir, imagina não preparando. Isso não quer dizer que eu não erre e que não seja difícil escutar-me. Mas nós preferimos não escutar a palavra de Deus e a pregação da igreja, porque ela mexe com a nossa convicção e a nossa opinião. Nós preferimos dizer que é católico e sonha com a mãe que morreu, com o pai que morreu, com a avó, com o vô que morreu. Nossa, eu vi o vestido da minha avó direitinho, padre, eu tenho certeza que foi ela. Ela apareceu para mim e mandou eu rezar uma oração, que eu estou tentando descobrir que oração é essa, eu não consigo decifrar. Eu falo, minha filha, meu filho, você é cristão, católico, você tem a Bíblia, vai escutar a palavra de Deus. Não vá guiar a sua vida por um sonho com defunto. Por mais que esse falecido seja alguém que você amava muito, mas não seja alguém que tenha uma fé nutrida, alimentada e guiada por fantasmas. Está claro? Está claro?
Isso aqui desmantela a doutrina espírita também, porque tem um bando de católico influenciado pela doutrina espírita. Tem um bando de católico besta, tonto, despreparado, desqualificado na fé, seguindo doutrina e argumento espírita. Que fantasma de defunto aparece para o fulano, era a voz dele direitinho do meu pai, e ele falou, até o tom de voz é a mesma, a letra é a mesma do meu filho. Por favor, olhe para cá. Eu disse, domingo passado e atrasado, que nós católicos não somos a religião do livro. Nós abrimos a Bíblia e não encontramos leis e regras. Nós abrimos a Bíblia e encontramos uma pessoa, Jesus. Nós não somos a religião que segue lei e regra. Nós nos relacionamos com uma pessoa, Jesus. Nós não somos a religião que segue voz de defunto, e defunto que aparece para nós em sonho. Nós somos a religião que segue o Cristo, que morreu por nós, mas que ressuscitou e está vivo na glória de Deus. É a voz dele que nos guia. Uma salva de palmas para ele. Por favor, reage. Agora, você empolgou, mas agora o pau vai comer. Pode pegar pesado? Vou molhar a goela. Prepare-se para o que vem. Eu, Antônio, preferia muito mais não falar o que eu vou falar agora. Porque eu sei que vai provocar muito sofrimento em muitas pessoas. Eu vou mexer a palavra de Deus, o Espírito Santo, através de mim, vai mexer com algumas coisas muito sérias na sua vida. Pode? Então, vamos ao Evangelho. Abraão diz para o rico, há um grande abismo entre nós. Olhe para cá. Olhe para cá. O abismo que existe entre a mesa da sua casa, a mesa do rico, e o estômago de Lázaro que está caído lá fora da sua casa, pedindo e querendo comer o lixo da sua casa, esse abismo e todos os outros abismos que tem na sua vida, são filhos de um pai só, de uma mãe só. O abismo que existe entre a fartura da sua mesa e o estômago de quem passa fome, esse abismo só existe porque existe um abismo entre a palavra de Deus e o seu ouvido. Quando você não quer escutar Deus, não quer escutar a palavra de Deus e não quer escutar a pregação da igreja, ainda que ela te incomode, ainda que seja desconfortável, ainda que a pregação da igreja fale para você coisas que você não queria que fossem mexidas. Se você não colar seu ouvido na palavra de Deus, na pregação que a igreja dirige a você, ajudando você a aplicar a palavra na sua vida, eu digo a você, os abismos vão aumentar na sua vida. Isso não é uma ameaça, isso é uma constatação. Ou nós vencemos o abismo que existe entre o nosso ouvido e a palavra de Deus, e o abismo que existe entre a sua mesa e o estômago do pobre, as suas almofadas, a sua cama de marfim, as suas festas, o sonzão que você fica escutando o dia inteiro, domingo inteiro, sábado o dia inteiro, a televisão, o computador, o celular. Mas vou mexer nos abismos mais graves. Tem muitas esposas e esposos aqui que moram na mesma casa e dormem na mesma cama, mas existe um grande abismo entre os dois. Existe ou não? Tem muito pai e mãe comendo na mesma mesa,
de preferência em horários diferentes, para não sentar e não olhar na cara um do outro, porque existe um grande abismo entre pais e filhos, filhos e pais, irmãos e irmãs. Existe ou não? Porque existe um abismo entre o nosso ouvido e a palavra de Deus. Irmã, irmão, deixa eu voltar no profeta Oséias. Acho que uma das sentenças mais duras e tristes do Antigo Testamento. Não está aí no seu folheto. Você pode levar esse folheto para casa hoje. E você, se tiver caneta, você anota aí. Amós, capítulo 8, versículo 11. Se você chegar em casa, abrir sua Bíblia no livro de Amós, é só ir para 2 capítulos à frente. Nós estamos aqui no capítulo 6. No capítulo 8, versículo 11, Deus fala desse jeito para Amós. Dizer para o povo, Deus diz assim: eis que virão dias em que mandarei sobre vós, alastrarei no meio de vós uma fome e uma sede. Procurareis o alimento, comereis e não saciareis. Procurareis a água, bebereis e não ficareis saciados. Porque a fome e a sede que eu alastrarei no meio de vós, não é fome de pão e sede de água, mas fome e sede de ouvir a minha palavra. Diz Deus ainda para Amós assim: vai morrer de fome, vai morrer de sede, porque procurou tarde escutar a minha palavra. É uma pena. Os irmãos aqui já ouviram alguma pregação sobre esse texto de Jesus com o rico e com Lázaro. É uma pena que nós pregadores usemos esse texto, sabe, para fazer o quê? Para pedir dinheiro do povo para comprar cesta básica para dar para os pobres. Nós usamos esse texto para ameaçar quem está guardando um dinheirinho, dizendo que não compensa guardar um dinheirinho, que você vai morrer, vai para o inferno com esse dinheirinho seu, então dá para a igreja. Nós procuramos os ricos. Quando eu cheguei aqui, a comissão de festa me procurou dizendo: olha, nós temos um costume nas festas de ir nos comerciantes pedir dinheiro. Eu falei: nós não vamos. Se nós formos aos comerciantes daqui, não é para pedir dinheiro, mas nós iremos para levar a eles a palavra da salvação que vem de Cristo. Deles nós queremos a alma deles para Cristo e não o dinheiro deles. A igreja transformou a pregação. Os pregadores transformaram o evangelho numa ferramenta de captar dinheiro dos ricos e dos pobres. Nós esquecemos que o grande bem que nós temos que querer para o pobre e para o rico é fazer com que a palavra de Deus chegue ao coração dele, que o pobre se sinta amado por Deus, que o rico se sinta amado por Deus, e sentindo-se amado por Deus, ele deseje ter conforto e vida boa para ele, não só para ele, mas trabalhar e lutar para que o mundo seja bom para todo mundo. Amém? Quando você permite que o dinheiro ocupe o lugar de Deus na sua vida, e quando a igreja vai atrás dos ricos para pedir dinheiro, e atrás dos pobres para dar cesta básica, nós terceirizamos a responsabilidade de todo mundo. Eu tenho certeza que se eu dissesse hoje, com esse evangelho de hoje, que eu preciso de 300, de 1000 cestas básicas, eu não tenho dúvida que eu conseguiria 1000 cestas básicas. Ia ter um grupo de 8, 10 pessoas aqui da paróquia, que iria saindo levando cesta básica para os pobres. Mas eu prefiro que, ao invés de pedir dinheiro e cesta básica de vocês, que todos nós saiamos daqui com os olhos abertos, com o ouvido atento,
para escutar Jesus e perceber que tem alguém precisando de nós. Até porque tem um monte de gente que tem a maior coragem do mundo de doar dinheiro para a igreja ou de ajudar os pobres e de dar esmola. Tem um monte de gente que adora fazer caridade para os pobres, mas não tem um tiquinho de paciência com o pai e a mãe, com a esposa e o esposo, com o filho e a filha dentro de casa. Isso existe? Não adianta não existir abismo entre a sua mesa e o pobre que está lá fora, porque você dá esmola, mas existia um abismo enorme entre você e os da sua casa. Um pai e uma mãe que ficou velho que você não aguenta escutar. Um irmão, uma irmã que está passando por problema e você diz, não, para de falar com isso, lá vem você de novo com essa história. Essa palavra, ela quer curar a mim e a você de todos os abismos que dominam a nossa vida. Irmã, irmão, deixa o folheto no banco, estenda suas mãos aqui para a palavra. Hoje é dia da Bíblia. Pode ficar sentados, porque você vai rezar melhor e permite que as crianças vejam o livro. Estenda a sua mão, reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Somente a sua palavra, somente a sua palavra, escutada, escutada, rezada, pregada, pode me ajudar a vencer pode me ajudar a vencer todos os abismos todos os abismos que estão dominando a minha vida. que estão dominando a minha vida. Jesus, por sua palavra, pela pregação da sua palavra, pela pregação da sua palavra, e por esse esforço que eu estou fazendo agora, escutando e meditando a sua palavra, eu te suplico, vence os abismos que estão destruindo a minha vida, a minha casa, o meu país, o mundo inteiro. Pode abaixar sua mão. Olhe para cá. Se você escuta a palavra de Deus, ela vai vencer o abismo que existe entre o que você acredita e o que você ama. Existe abismo em nós que são pavorosos. Abismo do tipo, eu falo uma coisa, mas pratico outra. Existe esse tipo de abismo? Eu amo. Mas quando é na hora de falar com meu filho, com meu pai e minha mãe, eu não tenho paciência, eu só falo ofensa. Existe esse tipo de abismo? Existe um abismo entre a minha mente e meu coração, entre o meu corpo e a minha alma, entre a minha boca e as minhas atitudes, entre o meu espírito e a minha mente. Existe um abismo entre o que você sonhou para a sua família, só que você tentou montar a sua família sem nunca ter perguntado a Deus o que Ele queria de você e da sua família, e do seu esposo e da sua esposa e dos seus filhos. Aí o abismo se instalou. Embora você apenas desejasse, embora você apenas sonhasse, embora você até rezasse, mas você montou sua vida sem escutar Deus. Jesus, aqui na cruz, Ele é Lázaro, pobre, humilhado, cheio de ferida, e o sangue dele derramado é o remédio que vai curar os abismos que estão dominando sua vida, sua alma. O sangue dele é o remédio que vai curar e limpar o seu ouvido de toda surdez. O sangue dele é remédio que vai te acalmar e te dar serenidade para dedicar tempo escutando a palavra de Deus. O sangue dele vai te acalmar mais do que remédio tarja preta. Combinado? O sangue dele
vai tirar você desse sono e dessa preguiça, dessa lerdeza que te dá só entrar na igreja e começar a pregação, começa a abrir a boca e dar sono. O sangue dele vai ser um energético que vai despertar você para escutar, 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 e você vai ver a sua vida ser transformada, e você vai ver os abismos serem vencidos na sua vida. Você acredita nisso? Não brinque. Hoje você pensa que o abismo é pequenininho, e ele vai se tornando crônico, 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 até o dia em que um morre e vai para o céu, outro morre e vai para o inferno. Não brinque, não espere seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu padrinho, sua madrinha que já morreu aparecer para você, para dizer para você rezar e buscar a Deus. Não espere defunto aparecer para você, porque a palavra viva de Deus quer tocar e transformar você hoje. Eu sei que era melhor você voltar para casa achando que a bênção vai na frente porque você deu o dízimo e a oferta na igreja, e você não vai ter que fazer esforço nenhum na orelha para escutar a palavra de Deus. Não brinca com isso não. A minha angústia e o meu medo é de não dar conta de transmitir a grandeza dessa palavra e você voltar enganado para sua casa. O perigo que é eu sozinho ter o microfone e vocês todos sentados me escutando e eu ficar emitindo opinião minha e não o que o Senhor quer fazer em você, realizar em você, operar em você hoje, agora. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração, permita, diga a Jesus: Jesus, eu aceito que o Senhor entre no meu coração, na minha mente, na minha vida. Eu permito, eu quero, eu suplico a autoridade do Senhor para me apontar agora quais são os abismos que existem em minha vida, as angústias da minha alma, as tristezas no meu lar, na minha família, no meu trabalho, nos estudos, as tristezas que eu vivo, a solidão, a angústia, o desespero, a indiferença com os outros, a vontade de não fazer nada, nem se preocupar com nada. Jesus, vence todos os abismos que estão ferindo a minha alma. Incline a sua cabeça e apresente a Jesus sua vida, e Ele vai dizer para você quais são os abismos que Ele quer curar em você agora. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia
incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Senhor Jesus, o Senhor conhece e sabe o abismo em que nós nos encontramos, o abismo espiritual que não nos deixa escutar Sua palavra, o abismo moral, ético, o abismo afetivo, o desacerto emocional, psicológico, o abismo em que se encontram vários esposos, esposas, pais e mães de família. Senhor Jesus, não permita que esse povo que te quer, que te busca, não permita que essas pessoas saiam da igreja hoje sem experimentar o toque de misericórdia do Senhor. Por seu sangue, conforta e consola os corações despedaçados, as almas aflitas, os espíritos angustiados. Vence as tristezas, as desesperanças, os medos. Vence tudo aquilo que faz a gente ser cada um para si, querendo conforto das montanhas da Samaria, e não estamos nem aí para o sofrimento dos outros. Vence, Senhor. Vence, Senhor. Por seu sangue, cura as feridas que transformou-nos surdos para escutar Sua palavra. Vence as falsas doutrinas que dominam a mente nossa e faz a gente acreditar mais num sonho com um falecido do que na Sua palavra. Vence as falsas doutrinas enganosas daqueles que pregam o poder do dízimo e da oferta, para que a gente fique rico e abençoado, como esse rico da parábola que o Senhor contou hoje. Vence toda falsa doutrina que nós escutamos e acreditamos, Senhor. Vence. Dá-nos a Tua graça, Senhor. Corrige e cura os nossos abismos. Faz pontes. Vence os nossos abismos, Senhor. Fique de pé, toda a igreja. Incendeia minha alma. Levante as mãos para os céus. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma, Senhor. Incendeia. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma, Senhor. Segure as suas mãos erguidas, bem alto. Levante as mãos. Fique com preguiça não, reage. Diga comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu creio firmemente no poder da Sua palavra, na autoridade da Sua palavra, porque a Sua palavra é palavra de salvação, e hoje ela me salvou, hoje ela venceu os abismos que dominavam minha vida.
governavam a minha vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu sairei daqui Eu sairei daqui com todo o compromisso com todo o compromisso que essa palavra me pede. que essa palavra me Escutar a palavra, pede. Escutar a palavra. escutar o lamento do irmão, Escutar o lamento, o gemido de quem sofre, o gemido de as quem angústias e sofre, as tristezas. angústias e tristezas. Me preocupar com quem precisa de mim. Me preocupar com quem precisa. Ter paciência na minha casa. Ter paciência na minha Restaurar a minha família. casa. Restaurar a minha família. Vencer todos os abismos Vencer todos os abismos que existia em minha vida. que existia em minha vida. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Sua palavra me salva. Sua palavra me salva. Sua palavra é salvação. Sua palavra é salvação. Operada, Operada. realizada Realizada. agora em minha vida. Agora em minha vida. Incline a sua cabeça, põe a mão no coração e comece a louvar Jesus, agradecer Jesus, que você vai voltar diferente para sua casa. Você vai enfrentar uma nova realidade. A palavra de Deus vai guiar sua vida e não o seu apego à sua vida confortável. Não o seu apego às suas feridas, que só fica lamentando e gemendo. Você vai voltar transformada, porque Jesus venceu e vence todos os abismos. Agradeça, louva o Senhor no seu casamento, na sua família, na sua fé, no seu trabalho. Ele vai te restaurar, te reconstituir. Obrigado, Senhor. Te louvamos, te glorificamos. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja.